Paz do Senhor, amados de Cristo, que alegria estarmos aqui, mais esse momento, mais essa consagração hoje, de uma forma excepcional. Estamos aqui numa sexta-feira, às 22 horas, para poder fazer essa consagração. Gostaria que vocês comentassem aqui, falassem para mim se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir. Vamos dar uns minutinhos para algumas pessoas estarem entrando. E enquanto estamos conectando, eu gostaria de convidar você a estar compartilhando essa mensagem. Tem um aviãozinho no Instagram, eu estou clicando nele aqui agora, para estar enviando para as pessoas que eu conheço, envie para as pessoas que você conhece. Tenho certeza que essa mensagem, assim como edificou a minha vida, ela vai edificar também a vida de outras pessoas em nome de Jesus, amém? Vamos aguardar só uns minutinhos enquanto as pessoas estão conectando. Irmã Rosa, Paz de Cristo, amém? Esse mês de outubro nós estamos completando 3 anos de consagração e nesse mês nós estamos com essa proposta de fazer em alguns horários diferentes. E eu quero que vocês nos falem o que vocês acham do horário, se vocês preferem sexta-feira à noite, se vocês preferem no sábado pela manhã. É muito importante ter esse retorno de vocês, esse momento ao vivo. É um momento muito bom que nós temos, né, para poder compartilhar as nossas experiências. Então, eu conto com vocês para estarem comentando aqui no Instagram, comentando também no YouTube, que agora nós estamos compartilhando as nossas lives também no Instagram da Consagração. E eu convido você, se você não conhece nosso canal, para estar acessando @consagração mais de ti. Os vídeos das nossas lives de consagração, além de serem postados aqui no Instagram, eles também estão sendo postados no YouTube também. Amém, minha irmã? Paz de Cristo, igreja linda, glória a Deus. Que alegria estar aqui, amém? Vamos então iniciar esse momento de oração, de consagração. Eu creio que assim como Deus falou de uma maneira muito forte no meu coração, estará falando ao seu coração também, amém? Vamos então fechar os nossos olhos para poder estar falando com Deus. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui consagrando a nossa vida ao Senhor. Ó Pai, nessa noite de sexta-feira, Pai, que o Senhor possa, Deus, estar visitando, Deus, a nossa vida, visitando, Senhor, o nosso lar, as nossas necessidades. Senhor, nós queremos, ó Pai, que esse canal, ó Deus, que essa conta, meu Pai, no Instagram, ó Pai, está, ó Deus, sendo, ó Pai, um instrumento nas Tuas mãos para levar a palavra, Deus. E nós pedimos mais uma vez, esteja aqui conosco, meu Pai. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha conduzir esse momento, essa palavra, essa mensagem, Deus, porque nós necessitamos e queremos ser renovados por Ti a cada dia, através da Tua poderosa palavra, ó Deus, que é viva, que se renova a cada manhã. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, que a palavra que está aqui, ó Deus, nos traz esperança, nos traz paz, renovo, cura, transformação. Então te pedimos, Senhor, visita esse irmão, essa irmã que está nos escutando nesse momento, Pai. Que essa palavra, Deus, possa, ó Deus, transformá-los, ó Pai, de dentro para fora, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor, Gabi. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu havia preparado uma outra mensagem para estar trazendo hoje e no finalzinho da tarde o Senhor Jesus, Ele me trouxe uma outra reflexão e eu tenho certeza que é algo muito especial, que assim como Deus falou muito forte no coração, eu tenho certeza que Deus também vai falar muito forte ao seu coração em nome de Jesus. E o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite é assuntos inacabados. E eu gostaria de te perguntar, se você fizer uma reflexão da sua vida, de todas as áreas da sua vida, você por acaso tem algum assunto que você considere inacabado? Pois é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre as consequências, sobre o que acontece quando nós não tratamos, né, desses assuntos, quando nós vamos empurrando para debaixo do tapete. E hoje Deus, Ele quer nos trazer uma reflexão
sobre áreas da nossa vida que precisam de uma atenção, né? E eu tenho certeza que assim como essa mensagem falou muito forte no meu coração, vai falar também muito forte ao seu coração em nome de Jesus, amém? Mas primeiro eu gostaria de convidar você a estar abrindo a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 51. Nós vamos estar falando de uma história muito conhecida. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia hoje. Nós vamos começar contando a história de Davi, né? Davi, quando ele foi enfrentar Golias, é uma história muito conhecida, na verdade. Só que nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, nós vamos voltar lá em Josué, né? E depois nós vamos para o Novo Testamento, para os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, diz assim, na verdade eu vou ler o 50 e o 51, que diz assim: Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Ou seja, ele conseguiu vencer o gigante com aquilo que ele tinha. Em seguida, correu até o filisteu, puxou a bainha da espada dele e usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando nós lemos a história de Davi, nós lembramos, né, a história que nós aprendemos, que Davi ele era pequeno, ele não estava usando a armadura, mas ele usou aquilo que ele tinha para poder matar o gigante, na verdade. Só que o interessante da história é que ele não simplesmente matou o gigante lançando a pedra com aquela funda. Assim que o gigante caiu, o que ele fez? Ele foi até o gigante e cortou a cabeça do gigante. Ou seja, aqui nós vemos uma atitude de Davi, que ali ele findou aquela situação através daquela atitude. Na verdade, ele foi até aquele gigante, ele decapitou aquele gigante. E depois todo o povo de Israel venceu a guerra contra os filisteus. E o que acontece? Quando nós pegamos o contexto histórico, o gigante Golias, ele veio de um lugar chamado Gate. O que aconteceu? Quando nós voltamos um pouquinho à história, e aí agora eu gostaria que você abrisse a Bíblia, lá no livro de Josué. Josué 11, versículo 21, versículo 22. Aqui em Josué 11, Josué está guiando o povo de Israel para poder alcançar a terra prometida. E Deus deu uma ordem para Josué de que eles matassem todos os inimigos. Eles iriam conquistar aquelas terras, eles teriam que lutar por aquelas terras e eles tinham que matar todos os inimigos. Mas olha o que aconteceu no capítulo 11, no verso 22. Não sobreviveu nenhum descendente de Anak em todo o território dos israelitas, embora restassem alguns de Gaza, Gate e Asdod. Assim Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído a Moisés. Josué entregou o povo de Israel como herança e repartiu entre as tribos. E por fim, a terra descansou da guerra. Aqui, Deus havia dado uma ordem a Josué, de que quando eles invadissem as terras, eles deveriam acabar com todo o povo inimigo. E aqui o que aconteceu? A Bíblia não fala o motivo, porém, Josué, aqui no livro de Josué, no capítulo 11, a partir do verso 22, diz: Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território israelita, embora restassem alguns em Gaza, Gate e Asdod. Aqui nós entendemos que, por algum motivo que a Bíblia não fala, e aí existem muitas conjecturas, Josué e todo o povo de Israel, eles acabaram deixando algumas pessoas vivas na cidade de Gaza, Gate e Asdod. 400 anos depois, nós vemos quem? Golias. E ele era da onde? De Gate.
E aí nós vamos voltar ao tema que o Senhor nos deu para a mensagem dessa noite. Assuntos inacabados. Ou seja, Golias, ele era de um local, de uma cidade, ele era de Gate. E ele estava, no caso, enfrentando o povo de Israel. E historicamente, na verdade, esse gigante e outros gigantes que existiram, que continuaram existindo, eles não deveriam estar mais vivos, eles deveriam ter sido exterminados pela ordem de Deus. Porém, a ordem não foi totalmente obedecida. Aí vem alguns historiadores e falam, mas se Josué tivesse obedecido completamente a ordem do Senhor, Davi não teria enfrentado Golias. Mas Deus, ele tem diversas formas de trabalhar, ele não precisaria necessariamente de Golias para poder mostrar que ele era Deus na vida do povo de Israel, usando a vida de Davi. Qual é a mensagem que o Senhor Jesus, ele tocou no meu coração e que eu quero trazer a reflexão para todos nós? Deus, ele nos dá uma ordem, e a ordem que Deus, ele nos dá essa noite é para nós tratarmos os assuntos inacabados. E eu gostaria de trazer essa reflexão para você. O que hoje está como pendente na sua vida? Será que é algo na sua saúde? Será que é alguma situação emocional? Será que é uma conversa que você precisa ter com alguém? Será que é uma restituição que você precisa fazer pela vida de alguém? Eu não sei. Assuntos inacabados, eles podem ser tantas coisas, eles podem ter tantas extensões. E nós vemos aqui na história que um assunto inacabado que aconteceu na época de Josué, 400 anos depois, estava trazendo um transtorno ao povo de Israel. Estava trazendo guerras, humilhações. Davi, ele foi usado por Deus para que ele vencesse Golias, para que desse a Israel a vitória que eles precisavam naquele momento. E quando nós voltamos à história de Davi, a história de Davi é linda. Ele era o menor da casa, ele era um esquecido da família, e Deus olhou para ele e viu uma graça nele muito grande, na verdade. E assim também Deus, ele olha para a nossa vida. Deus, ele viu uma graça em você. Deus, ele quer transformar a nossa vida. Deus, ele quer algo novo para nós. Mas para isso é necessário que nós venhamos tratar aquilo que está como assunto inacabado. E é aqui que nós vamos começar a aplicação da mensagem de hoje. Então, para resumir um pouquinho dessa introdução, nós vimos que Josué, ele recebeu uma ordem quando eles foram conquistar a terra de Canaã, e eles deveriam ter exterminado todos os inimigos. Isso não aconteceu. Eles deixaram alguns inimigos vivos ainda da terra de Gaza, Gate e Asdod. 400 anos depois, o povo de Israel estava sendo afligido por esses povos, por esses gigantes que eram da onde? Também da terra de Gate. Então nós vemos consequências acontecendo 400 anos depois. E tantas outras consequências acontecendo também, como a guerra no Oriente Médio, por conta de uma decisão, de uma escolha que Abraão e Sara tomaram. Deus havia dado uma promessa a eles de um filho, o filho da promessa. E eles se anteciparam, trazendo Agar para o leito de Abraão e tendo um outro filho com Abraão. Eita glória, amém, irmã Cristiane. É Deus falando, é muito forte, essa mensagem é muito forte. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos querendo algo novo na nossa vida, mas nós não estamos permitindo que o Senhor venha tratar aquilo que ainda tem raiz que pode trazer enfermidade, raiz que pode trazer dor. Muitas vezes nós queremos algo novo, Senhor, eu quero algo novo, eu quero ouvir um novo. E nós vamos agora entrar na leitura, na passagem, na aplicação. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Amém? Lucas, capítulo 5. Aqui Jesus, ele está dando uma explicação sobre o vinho novo. O vinho, ele representa a alegria.
Você crê que Deus, Ele quer derramar a alegria na sua vida nessa noite? Eu não sei se você está nos assistindo agora ao vivo ou se você está assistindo essa gravação, mas creia, tenha certeza que Deus, Ele quer derramar a alegria na sua vida. Deus, Ele tem algo novo para a sua vida, mas para isso é necessário tratar dos assuntos inacabados. Davi, quando ele conseguiu derrubar o gigante, o que ele fez? Ele foi até o gigante e ele cortou a cabeça dele. Ou seja, ele exterminou aquele gigante por completo. O que hoje você precisa fazer? Qual é a atitude? O que você precisa exterminar por completo? O que você precisa cortar a cabeça de uma vez? Porque jogando a pedra, talvez depois aquela situação venha a ressurgir, não é verdade? Mas ir cortando de uma vez, aquela situação não vai mais ressurgir. Não vai acontecer como aconteceu lá atrás. Josué, ele não cumpriu toda a orientação do Senhor 400 anos depois. O povo de Israel estava sendo afligido por aquele povo que eles deveriam ter exterminado. Então, eu gostaria de pedir que em espírito você possa falar com o Senhor agora e pedir que Ele possa te mostrar, de forma que você não venha ter dúvida, o que hoje é um assunto inacabado. O que hoje está gerando uma pendência e essa pendência não está permitindo que o novo de Deus alcance a sua vida. Nós fazemos tantos planos maravilhosos, muitas vezes nós estamos tão assertivos em buscar a presença de Deus, porém nós não estamos atentos com raízes que nós temos nas nossas emoções, raízes que nós temos em situações, em assuntos que estão inacabados. Então, que em nome de Jesus, essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem algo para tratar na sua vida, é porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida, mas para isso é necessário que você permita que o Senhor Jesus venha tratar aquilo que você tem jogado para debaixo do tapete, aquilo que você não está querendo porque você sabe que vai ser difícil de tratar. É uma conversa que você precisa ter, é uma atitude que você precisa tomar, é um relacionamento que você precisa se desfazer, é um comportamento que você precisa tomar, é uma decisão que você precisa tomar. Quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos na presença de Deus, nós todos os dias precisamos tomar decisões. E essas decisões, elas vão influenciar diretamente em todas as áreas da nossa vida. E elas também vão trazer resultado e consequência para a nossa família, para a nossa descendência, seja 1, 2, 3, 10, 400 anos. Então, qual decisão você está tomando hoje? Você que está escutando essa palavra, creia que o Senhor Jesus tem algo novo, tem vinho novo para derramar na sua vida, unção de alegria, de renovo, de novos planos, de novos projetos. Mas para isso é necessário permitir que o Senhor Jesus venha tratar. Amém? A nossa vida, e a começar por mim. Eu tenho áreas na minha vida que eu sei que Deus tem que tratar, que o Espírito Santo tem que tratar. E Deus, Ele está falando fortemente ao meu coração. E eu tenho certeza que Ele está falando fortemente ao seu coração também. Em nome de Jesus. Se você crê nessa mensagem, coloque aí nos comentários. Amém, eu creio. Compartilhe essa mensagem com alguém que Deus está te direcionando nesse momento, porque eu creio que Deus, Ele tem algo novo para poder derramar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 37 e 38, diz assim: E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho, estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor.
Ou seja, hoje a palavra que Deus está nos dando é uma palavra de renovação. O que significa o vinho novo? Significa novos propósitos, novos ministérios, novos sonhos. Eu tenho certeza que Deus ele tem revelado a você novos projetos que Ele tem para a sua vida. Mas permita também, porque muitas vezes o Espírito Santo ele quer falar, mas nós não queremos escutar. Permita que Ele te fale, de forma que você tenha certeza da atitude que você precisa tomar, daquilo que você precisa remover, daquilo que você precisa tratar, daquilo que hoje é um assunto inacabado. Amém? Deixa eu ver aqui os comentários. Amém. Que linda palavra, muito forte. Amém. Eu creio que Jesus vai me curar dos assuntos inacabados. Minha irmã, tenha certeza. Se você chegou aqui, se você está escutando essa mensagem, é porque o Senhor ele tem vinho novo para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus ele já está falando no seu coração aquilo que você precisa tratar, a atitude, o posicionamento que você precisa tomar. Siga firme nisso, porque a melhor decisão que nós podemos tomar é estar com o Senhor, é obedecer um direcionamento dele, porque é através da obediência que vem o vinho novo, que vem a bênção, que vem a proteção do Senhor Jesus. Amém? O que significam os odres novos? Significa um coração preparado, uma mente renovada. Não adianta Deus ter tantos propósitos, ter ministérios, ter sonhos, ter planos para a nossa vida, se nós não estamos com o nosso coração preparado. Quando nós vamos preparar uma comida, beber uma água, o que nós fazemos primeiro? Nós preparamos o alimento, higienizamos o alimento, higienizamos aquilo que nós vamos preparar o alimento, o copo que nós vamos beber água, na verdade. Eu não quero beber água num copo que está sujo. Eu não quero comer um alimento que não foi higienizado, que não foi feito em recipientes que não estavam limpos. Por quê? Porque eu posso adoecer, eu posso contaminar o meu corpo com aquela sujeira que está naquele alimento. E é assim os ciclos que Deus ele quer fazer na nossa vida, os novos ciclos, o vinho novo que Deus ele quer derramar na nossa vida, ele tem um pré-requisito. E qual é esse pré-requisito? São os odres novos, são novos comportamentos. É decidir ter novas atitudes, é decidir ter novos posicionamentos que estão de acordo com aquilo que Deus ele tem para a minha vida. Não é com aquilo que Deus tem para a vida do outro, não. É com aquilo que eu entendo que é o propósito de Deus para mim. E como que nós fazemos isso? É entendendo que ter intimidade com Deus, ele vai nos mostrar, ele vai nos revelar aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. E quando nós estamos com o nosso coração preparado, quando nós estamos com os nossos olhos novos, limpos, o Senhor Jesus ele derrama sobre nós o vinho novo, ele derrama sobre nós a alegria, ele derrama sobre nós o azeite que é a presença dele. Que em nome de Jesus não falte na sua vida o vinho novo que representa a alegria. Que em nome de Jesus não falte na sua vida o azeite que representa a presença de Deus. Mas o mais importante, que você tenha disposição em permanecer com a sua decisão diante do Senhor Jesus. Porque todos os dias nós decidimos continuar com os nossos odres novos, com a nossa vida diante do Senhor, reta, apresentável ao Senhor Jesus, como oferta agradável, que quando nós ofertamos ao Senhor, ela sobe com um cheiro suave. Creia que em nome de Jesus, nesse momento que você está recebendo essa mensagem, que você está falando, Senhor, em nome de Jesus, eu quero odres novos na minha vida. Me lava, me purifica, me limpa, me renova, me restaura. Creia que em nome de Jesus, o Senhor está recebendo essa oração. Eu tenho certeza que nesse exato momento,
O Senhor Jesus está restaurando os odres, os nossos odres, e que Ele está derramando o vinho novo na nossa vida em nome de Jesus. O que significam os odres velhos? Significam os hábitos antigos, significa os assuntos inacabados, significa rancor, mágoa, padrões, medos, gatilhos não tratados. Que em nome de Jesus você permita que o Senhor Jesus toque no seu coração, que Ele toque na sua alma e que Ele esteja te curando de toda a enfermidade de origem espiritual e de origem emocional. Em nome de Jesus, creia. O que Deus Ele tem para a nossa vida é necessário que tenhamos odres novos. Mas para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos decidir. Eu decido hoje, a partir desse momento em que o Senhor Jesus está falando comigo, nessa mensagem, eu decido que eu quero tratar esses assuntos que hoje estão inacabados. E creia que Deus Ele tem poder para poder transformar aquilo que antes você considerava um fracasso em triunfo. Tenha certeza que o direcionamento que Deus Ele está te dando hoje para poder tratar esse assunto inacabado, Ele vai te honrar. Só que às vezes nós achamos que essa honra é uma honra que todos vão ver, que nós conseguimos resolver aquele assunto inacabado, que vai ser uma honra diante de homens, e não é isso. Essa honra é aos pés do Senhor Jesus. Essa honra é receber o Espírito Santo na nossa vida, porque nós reconhecemos que nós não somos merecedores e que a graça do Senhor Jesus está sobre a nossa vida. E é por isso que hoje Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos nos revestindo com roupas novas. Aleluia. E creia que em nome de Jesus, você que hoje está se decidindo em tratar esses assuntos inacabados, creia que o Senhor Jesus está derramando sobre a sua vida azeite, o azeite da unção, o azeite da cura, o azeite do renovo, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que nos revelou essa palavra, Ele está te mostrando aquilo que hoje você precisa se decidir, aquilo que você precisa tratar. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Fazendo um resumo daquilo, que Deus Ele nos revelou essa noite. Muitas vezes Ele nos dá um direcionamento lá atrás e nós seguimos esse direcionamento parcialmente. Josué, ele obedeceu grande parte da orientação que Deus deu. Porém, uma parte do povo inimigo que eles deveriam ter aniquilado continuaram vivos. E 400 anos depois, gigantes dessa cidade estavam afligindo o povo de Israel. E Deus levantou um homem segundo o coração dele, um servo dele chamado Davi. E antes que Davi se tornasse rei, sendo reconhecido diante dos homens, ele já era reconhecido diante de Deus. E Deus usou a vida dele para que ele, com uma pedra, uma funda, na verdade eram mais pedrinhas, a gente fala para poder simplificar, mas ele com pedrinhas e uma funda, ele conseguiu derrubar aquele gigante. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, não só naquele momento em que ele estava enfrentando aquela batalha, mas toda a trajetória da vida dele foi sendo guiado por Deus. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele fazia o seu melhor. Ele matou urso, ele matou leão, isso tudo para poder salvar as ovelhinhas que ele estava cuidando. Deus, ele começa
a trabalhar assim na nossa vida. Inicialmente, nós começamos como pastores de ovelhas, escondidos no meio do campo, fazendo um trabalho que é difícil, que poucos valorizam, que praticamente ninguém vê. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, não é verdade? Nós estamos trabalhando muito na nossa casa, cuidando da nossa família. Nós estamos trabalhando muito de forma secular, seja no nosso trabalho, nos nossos estudos. E a sensação que nós temos é que esse trabalho, esse esforço, ele não está sendo visto. Mas Deus, ele está vendo. E ele está usando todas essas oportunidades para que você possa se aproximar dele, para que você tenha experiências com ele. Davi, ele se sentiu pronto para poder enfrentar o gigante de Gate, o gigante Golias, o gigante filisteu, porque antes ele tinha matado um urso e um leão. Então ele já sabia como ele ia enfrentar aquele gigante. E mais do que preparado, a fé dele estava firmada no Senhor Jesus. Porque ele sabia que quem não tinha aliança com Deus não iria prevalecer diante de Israel. Porque a aliança que Israel tinha com Deus era muito maior do que aquele gigante. Era muito maior do que as armas ou do que o exército daquele povo filisteu. Então Davi, ele não usou a armadura que foi oferecida a ele, mas ele enfrentou aquele gigante com fé e com a experiência que ele teve anteriormente, cuidando das ovelhas. Deus, ele quer usar a experiência que você tem hoje, que talvez você considere insignificante, mas ele quer usar essa experiência, ele quer usar o que você tem. Davi, ele não tinha uma armadura própria para ele. Por isso a armadura que colocaram nele não cabia nele, era pesada demais. Não queira usar ferramentas de outras pessoas, métodos de outras pessoas, experiências de outras pessoas. Creia que o que Deus tem para a sua vida é único e especial. Não queira ficar se comparando com outros, com experiências de outros. Porque quem está lá, cuidando das ovelhas, escondido, sem ninguém estar vendo, é você. São essas experiências que Deus, ele vai usar. É o que você tem. Não menospreze o que você tem. Você está achando que o que você tem hoje é pouco, mas diante de Deus o que você tem é muito. O problema é que nós estamos o tempo todo querendo nos comparar aos outros, porque o outro tem mais, porque o outro conseguiu. E não é isso que Deus tem para você. Talvez isso seja um assunto inacabado para você. O sentimento de comparação. Não se compare a ninguém. Creia que o que Deus tem para a sua vida é único, porque você é único. Deus, ele me fez único, ele fez você único. Porque ele tem algo especial para todos nós. Deus, ele não vai nos usar de forma igual. Deus, ele não usou Davi de forma igual. Deus, ele não usou Josué de forma igual. Deus, ele não usou Moisés igual. Deus usa cada filho dele de forma diferente. Então, em nome de Jesus, todo esse sentimento que você tem hoje, esse sentimento de insegurança, esses gatilhos de comparação, que eles hoje, através da sua decisão, que eles venham cair por terra em nome de Jesus. Que você entenda que você é um vaso nas mãos do oleiro, que Deus, ele tem muito para fazer na sua vida, mas é necessário que nós estarmos aqui como Lucas 5, entendendo que Deus, ele tem vinho novo para a nossa vida e que para isso nós precisamos estar com os nossos odres novos, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E assim como tocou a minha vida, eu tenho certeza que está tocando a sua vida nesse momento. Amém? Vamos estar orando para que Deus possa falar ainda mais ao nosso coração, para que essa mensagem chegue a todos aqueles que precisam escutá-la, em nome de Jesus.
Muito obrigada por você estar aqui conosco hoje, nessa sexta-feira, quase 11 horas da noite. Um horário, uma noite que Deus escolheu para estarmos aqui, escutando essa mensagem, nos posicionando, entendendo que Deus ele tem algo novo para a nossa vida. Em nome de Jesus, vamos estar orando? Amém? Gostaria de convidar você, se você puder, seja fechando seus olhos, vamos estar falando com o nosso Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, obrigada pela tua mensagem, Deus, pela tua palavra que é viva, que se renova a cada dia. Obrigada porque hoje o Senhor nos dá, ó Pai, um direcionamento e nós estamos entendendo que nós temos que nos posicionar. Que hoje, ó Pai, nós temos que decidir nos posicionar para tratar os assuntos inacabados de uma vez por todas, para que possamos, Senhor, estar com nossos olhos novos, para receber o vinho novo que o Senhor tem para a nossa vida. Ó Pai, cura o nosso interior, cura, Senhor, a nossa mente, cura o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa nos revelar aquilo que hoje é um assunto inacabado, para que nós possamos tratar diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor possa ter a liberdade de agir em nossas vidas, ó Pai. Obrigada por esse momento de comunhão, de consagração. Nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra chegue a todos aqueles que necessitam dessa mensagem. Obrigada pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão aqui, ó Pai, ao vivo, ou assistindo a gravação dessa mensagem. Em nome de Jesus, eu declaro através do Espírito Santo de Deus, ó Pai, a cura, a libertação na mente e nas emoções. Em nome de Jesus, que tenhamos, ó Deus, força dada pelo Teu Santo Espírito para renovar, ó Deus, os nossos olhos, para receber o vinho novo, que representa a alegria na nossa vida. E não somente a alegria, mas também o azeite, que representa a presença do Teu Santo Espírito em nós. Ó Deus, consagramos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Consagramos, Senhor, esta conta no Instagram, esta conta no YouTube. Consagramos, ó Deus, essa mensagem, meu Pai. Tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Que essa mensagem chegue a todos aqueles, ó Pai, que estão necessitados dessa mensagem para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui nesse momento. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Se essa mensagem tocou no seu coração, se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe ela com alguém, comente, curta, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele tem essa mensagem para poder falar a outros corações em nome de Jesus, amém? Então que você permita que o Espírito Santo use a sua vida para poder enviar essa mensagem para alguém que está necessitado. Deus te abençoe e obrigada por estar aqui conosco, meu irmão. Até a próxima e tchau, tchau.